Bom dia, tudo bem? Começamos mais cedo hoje. Vamos à introdução aqui de mais um livro da Bíblia, a interpretação, a utilização desses ensinamentos no nosso dia a dia, né? Peço que vocês divulguem, dêem um like, quem for assistindo aí, para que todos que ouça esse vídeo tenham uma compreensão verdadeira do que é realmente ter a plenitude na vida terrena. Qual é realmente a nossa missão aqui na Terra, né? Hoje eu vou ler o capítulo 3 de Apocalipse, os versículos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo. Santo é o Senhor, né? O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Na verdade, esses dois versículos estão falando sobre a igreja de Filadélfia, né? Que era uma igreja, na verdade, foram abertas muitos templos, muitas igrejas naquela época. Mas Jesus tinha estima por algumas delas. Assim, pelo fato de seus fiéis ser mais fidedignos na sua palavra, ter mais credibilidade no que ele falava e no que ele fazia. E Filadélfia era uma das igrejas que ele tinha um profundo interesse mais particular, porque ela correspondia às expectativas dele que estava ali, né? Era fundamentada na fidelidade dos seus ensinamentos, na crença de que ele realmente era o nosso Messias. Então, era uma igreja pequena, frequentada por poucas pessoas, por pessoas pobres, mas que tinha uma grande admiração por Deus e por Jesus Cristo, e eram fiéis às palavras de Jesus na época. Então, quando ele escreveu, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve que o santo, que foi Jesus que diz, que é o verdadeiro, o que diz o verdadeiro, e que ele tem a chave de Davi. A chave de Davi é aquela que tem todo o poder e o controle sobre tudo. A chave de Davi corresponde a isso, porque na época as pessoas que tinham um determinado cargo, né, uma determinada autoridade, recebiam um símbolo que era uma chave. Então, quando ele representa aqui na verdade, esse Apocalipse, imagina-se que foi escrito pelo apóstolo João, mas tem uma dúvida na Bíblia se realmente foi pelo João apóstolo ou foi se por uma outra pessoa que tinha o mesmo nome e confundiram. Então, eu não tenho uma plena certeza de que foi João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse. Mas, voltando ao assunto, a chave de Davi tinha essa simbologia, né, que é dada também a Jesus, que ele tem todo o poder e toda a autoridade, estava representando que só ele tem o poder. E ele está falando aqui que, como conhece as obras da igreja de Filadélfia, né, que era uma igreja totalmente fidedigna aos ensinamentos, tinha toda a credibilidade em Jesus, confiava nele, e ele percebia, porque ele conhece todos, ele sabia que aquilo ali era uma coisa verdadeira, que aquele sentimento de fidelidade era algo puro e verdadeiro. Então ele tinha uma estima, como eu já disse, por essa igreja da Filadélfia. E aqui ele diz que, por causa disso, ele abriu uma porta. Ele abriu uma porta. Hoje, a gente vê isso muito, de que quando abre uma porta, abre uma oportunidade. Mas ele estava querendo dizer ali que estava protegendo aquela igreja. E mesmo que a igreja não tivesse força suficiente para se manter perante aos ímpios, perante aqueles que eram
contra os ensinamentos de Cristo, contra ao que Cristo preconizava, ele estaria ali para dar força. Então ele abriu essa porta para proteger aquela igreja e pediu que eles se mantivesse, continuasse sendo fiéis às suas palavras, mesmo nos momentos de provação, né? Que eles continuassem a ser fiéis na palavra dele, que eram as palavras verdadeiras, para que a igreja evoluísse junto, para que não fosse quebrantada pelos que não acreditavam, né? E tirasse até aquele povo ali que era tão que tinha tanta esperança, tanta fidelidade em Deus, que tinha tanta fé, que não se desviasse da igreja por causa dos corruptos, por causa daquelas pessoas que não acreditavam nos ensinamentos de Cristo. Então, quando ele abriu essa porta, ele deu toda a proteção a essa igreja, para que ela se expandisse, para que ela acolhesse mais ovelhas, para que ela se fortalecesse, porque eram pessoas de muita fé, mas de uma certa forma tinha uma fraqueza, né? Então, tinha uma fraqueza e ficava assim... e Jesus percebia isso, né, desse fato deles ter que ter a força dele ali presente para se manter unido e acreditando que ele era o Salvador, que deveria seguir segundo os mandamentos dele, inclusive para acolher novas pessoas para aquela igreja de Filadélfia. Ele elogiou muito a igreja de Filadélfia, era uma igreja limitada, como eu já disse, e Filadélfia significava o amor fraternal na época, né? Tem até uma certa escrita relacionada ao nome Filadélfia, que eu não estou recordando agora, mas também não vem a um caso. Então ele estava falando muito sobre essa questão da igreja, dessa igreja de Filadélfia, que a porta ia ser aberta para ela se manter fortalecida no poder dele e continuar lutando e frente às provações se manter firme e forte. Jesus está falando isso em relação a uma igreja, né? Uma igreja que tinha fé, que tinha credibilidade, que acreditava, que se mantinha firme e forte ali nos seus propósitos, mas que em determinados momentos surgiam as fraquezas. O que é que a gente pode colocar sobre isso nos nossos dias atuais? As nossas provações, né? Nós passamos por provações e Deus, às vezes, fecha uma porta para que a gente possa acreditar mais nele, para que a gente possa fortalecer a nossa fé nele. A partir do momento que essa porta é fechada, seja por qualquer motivo de provação que a gente passou, seja uma traição, seja uma cilada, seja uma doença, seja lá o que for, né? Essa porta está fechada. Não porque Deus queira, ele só fez permitir. Deus não quer nada de mal para a gente. Mas quando as coisas vêm, às vezes Deus permite que aconteça. Ele não corta aquele mal de imediato. Porque ele quer que você, através da sua própria vivência daquela dor, aprenda que sem ele, sem o poder dele, nós não somos nada. Que tudo na vida da gente tem que ser diretamente ligado a Deus. Que só ele permite que as coisas nos aconteçam ou que não aconteça. Ou que aconteça ou que não aconteça. É só com a permissão dele. Então, enquanto o ser humano, enquanto nós como humanos aqui na vida terrena não aprendermos isso, as tribulações em nossa vida vai ser uma constante. Isso não quer dizer que quando você aprende também a botar Deus no centro da sua vida, você não vai passar por momentos de tribulações, por momentos de percalços, por pedras de tropeço. Claro que vai, mas você vai estar mais fortalecido.
é como a igreja de Filadélfia. Ela ia passar por provações porque existia aquelas pessoas que eram contra os ensinamentos de Cristo, que não acreditavam em Cristo, e ia induzir esse povo a sair da credibilidade deles. Então Deus colocou essa força sobre eles, abriu essa porta para que eles se sentissem mais fortalecidos. Então é isso que eu estou querendo que vocês entendam. Que quando se fecha uma porta, na verdade, Deus está querendo que você se fortaleça no poder dele. Ele está querendo que você entenda que sem Deus não existe. Nós vamos estar sempre fracos. Todos nós temos fé, temos credibilidade em Deus. Mas existem momentos que essa fé nossa é rebaixada. E é nesses momentos que nós temos que estar mais próximos a Deus, nós temos que estar mais, confiantes de que Ele vai nos dar a vitória, de que Ele vai abrir uma nova porta para que essa fortaleza se aprimore, para que a gente se torne mais forte e mais resistente a essas provações. Porque enquanto a gente estiver vivendo somente como humano, carnal, sem pensar no espírito, sem fazer o bem, sem querer que o próximo seja próspero, a gente não vai ter isso. A gente não vai ter essa fortaleza, essa prosperidade, né? Porque a gente não está desejando para o outro o que é os ensinamentos de Cristo. A gente não está vivendo na terra como foi orientado por Cristo. Quando Cristo veio na terra, na forma humana, ele já tinha mandado pessoas antes, né? Grandes profetas, grandes sabedores dos ensinamentos de Cristo, que foram muitos crucificados, mortos, porque o povo não queria entender isso. E até os dias atuais, né? A não sei quantos anos depois, nós continuamos ainda usando a mesma coisa de antes. Muita gente continua não acreditando em Deus, não colocando Deus na sua frente, né? Continua crucificando os que vieram para falar no nome de Deus. Continua matando quem está ali a favor de Deus. Matando, até eu estou falando de forma simbólica, né? Matando assim, jogando ao escanteio, menosprezando. Então, não acredita ainda que existem os verdadeiros milagres que são feitos por Deus na nossa vida, quando a gente passa a aceitar Ele de forma digna e a honrá-lo conforme o merecimento dele, né? Porque Cristo veio aqui para nos salvar dos pecados, e a gente continua ainda em pecado. Muitos de nós somos pecadores, eu também sou uma pecadora. Tem muitas coisas que nós precisamos modificar, que nós precisamos estar atento, né, para poder não estar fazendo coisas erradas, seguindo somente os princípios da carne, mas seguindo também os princípios de Deus, o que Ele preconizou para que fosse estabelecido universalmente, né? Não só naquele período, mas que fosse passado de geração em geração, para que nos dias atuais a gente não fique nessa situação de estar só passando por provação e não acreditar que através de Deus é que a gente vai poder suportar as provações no nosso dia a dia. Então, quando ele abre uma porta também, tem uma questão de que ele abre uma porta na sua vida, você já teve o seu aprendizado, e a partir daí você tem que estar sempre seguindo conforme os ensinamentos dele. A porta foi aberta nesse sentido. Sim, para lhe tirar da dor, com certeza, para lhe dar para lhe realizar um sonho plenamente, mas você tem que ter uma retribuição, você utilizar os ensinamentos de Cristo no seu dia a dia,
você seguir o evangelho, a palavra no seu dia a dia, de forma correta, de forma digna, você usar só coisas boas, pensamentos bons, ter um coração bom, modificar esse coração, fazer um renovo. A partir do momento que uma nova porta é aberta na sua vida, você tem que se modificar também, porque essa porta também tem que ser aberta externamente. E a gente começa a mudar externamente ou internamente para externamente estar divulgando esses ensinamentos, divulgando essas coisas boas, os bons sentimentos, os bons fluidos, as boas energias, para que isso abranja o planeta e a gente faça e tenha nosso propósito divino. Como eu já disse antes, todos nós nascemos com um dom. Não importa qual foi o seu dom, não importa qual foi o seu talento que você nasceu. O importante é que você, através do seu talento, faça alguma coisa em benefício da humanidade. Faça alguma coisa em benefício do ser humano, em benefício do seu semelhante. Todos somos filhos de Deus, todos merecemos tudo na mesma forma. Se eu tenho, o outro também tem direito. Se eu já recebi essa lição, se eu aprendi a lição, eu tenho toda a obrigação de passar para o outro essa lição que eu aprendi, né? Dentro dos ensinamentos de Cristo, dentro da bondade, dentro do amor. Isso foi o pequeno resumo de hoje, né? Que a gente tem que manter a nossa fé em Cristo, independente de qualquer coisa, independente de estarmos fracos, independente de ser uma igreja pequena, como a Filadélfia, de pessoas pobres, de pessoas humildes, mas que se mantém ali firme na fé em Cristo e Ele abrindo as portas para que haja uma evolução. No caso da gente, uma evolução espiritual. Então, quando você se propõe a fazer coisas boas, né, seguindo aos ensinamentos, né, se direcionando ao caminho do bem, Cristo com certeza vai abrir essas portas para que você continue trabalhando no caminho do bem, lhe beneficiando e beneficiando o outro. Que isso sirva de lição, que a gente aprenda a se doar mais, né? Que a gente aprenda a ver o outro como nós nos vemos, né? Que a gente aprenda a olhar todos com os olhos e o coração de Cristo, né? E que a gente leve adiante essas informações. Tenha uma boa tarde, né? Porque já está finalizando amanhã. Fique com Deus e até a próxima.